Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando informações sobre o time do seu coração. Já vamos aqui girar as primeiras manchetes dessa terça-feira. Começamos falando de futebol feminino. Em duelo emocionante, o São Paulo se classificou para a final do Campeonato Paulista da modalidade. As soberanas viraram um jogo sobre o Santos nos acréscimos, 3-2, resultado que levou o jogo para os pênaltis. E aí o tricolor também foi melhor e venceu por 4-2. O adversário na decisão será o Corinthians. Hoje tem decisão para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque do Bugre é com você, Antônio Lupi. Oi, Júlio. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira, dia de decisão para o Guarani. O Bugre enfrenta o Criciúma no estádio Brinco de Ouro da Princesa, precisando dos 3 pontos para continuar a luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Humberto Louser finalizou a preparação ontem no período da manhã. O treinador tem problemas, Bruno José não foi relacionado e Matheus Barbosa também fica fora da partida. A seleção brasileira está em Teresópolis se preparando para os jogos das eliminatórias. Ontem a equipe fez um trabalho regenerativo na cidade, porém contou com a presença do trio Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. O Brasil enfrenta a Colômbia nessa quinta-feira em Barranquilha, às 9h da noite. E agora, o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O volante argentino Aníbal Moreno está em São Paulo para realizar exames médicos e finalizar sua transferência para o Palmeiras. O jogador do Racing será o primeiro reforço do Alviverde para a próxima temporada. O São Paulo já irá começar nesta semana a realizar exames médicos em seus jogadores, para o elenco ganhar tempo em sua pré-temporada em janeiro. Um empresário acionou o Corinthians na justiça por uma dívida na contratação de Ángel Romero na primeira passagem do paraguaio no Alvinegro, em 2014. O Corinthians pode ser condenado a pagar 19 milhões de reais. E o elenco do Santos terá folga até a próxima quinta-feira, depois de disputar 8 jogos no último mês. O técnico Thiago Nunes desembarcou ontem no Rio de Janeiro para acertar com o Botafogo. O treinador está confiante na conquista do título brasileiro. Thiago Nunes chega para substituir Lúcio Flávio, bancado pelo elenco alvinegro após a demissão de Bruno Lage. O anúncio oficial do treinador deve acontecer hoje e a estreia dele na próxima semana contra o Fortaleza fora de casa. E agora o destaque da Ponte Preta com você, Antônio Lupi. Olha, Júlio, a Ponte Preta, depois da vitória contra o Tombense, já começa a se preparar para enfrentar uma grande batalha na próxima rodada. Vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude. O time jaconeiro faz promoção de ingressos, até porque pode ser um jogo importante para o time gaúcho garantir o acesso, dependendo do que acontecer hoje no duelo entre Juventude e ABC, jogo que também fecha a rodada. O técnico João Brigatti analisa daqui a pouco essas duas próximas e últimas partidas da Macaca, contra o Juventude e também contra o CRB. O Goiás demitiu nesta manhã o técnico Armando Evangelista. O clube anunciou em suas redes sociais a saída do técnico português de 50 anos após a derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro no último domingo pela 34ª rodada do Brasileirão. O Esmeraldino é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento com 35 pontos.
Vamos com mais destaques aqui no CBN Esportes. Um abraço, bom dia para você, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Com o fechamento da 36ª rodada da Série B hoje, tem o duelo do Lanterna já rebaixado ABC contra o Juventude, que está no G4 da competição e busca a vice-liderança. A partida começa às 9h30 da noite no Frasqueirão, em Natal. E pela Série A, o Cruzeiro, que ocupa a 17ª colocação e se encontra na zona de rebaixamento, definiu hoje pela manhã que Paulo Autuori irá comandar a equipe de forma interina até o fim da competição. Autuori, que é diretor técnico da equipe celeste, ocupará a vaga deixada por Zé Ricardo no último domingo, viu, Julio? Maravilha, Fábio Scheibe, são muitos temas, muitos assuntos e a opinião no CBN Esportes é com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Bom dia, Júlio, um abraço a você, um abraço ao ouvinte CBN. Como você disse, Julião, muitas notícias, demissões, contratações, faltando aí 4, 5, poucas rodadas para o Brasileirão. 4 rodadas, né? Uma vez que vamos entrar na 35ª. E o Fabião falou aí de Paulo Autuori, que tem uma história super importante com o Cruzeiro, né? Em 97 ele comandou o time das Alterosas na campanha do título da Copa Libertadores, que ele tem aí boa sorte nesta retomada como técnico de futebol. E hoje, decisão, mais que decisão, ultra decisão. O Guarani não pode deixar escapar. Joga contra o Criciúma, enfrenta uma equipe muito forte, com 3 vitórias consecutivas. Cláudio Tencati, um trabalho muito sólido, longevo no Tigre Catarinense, mas o Bugre vai ter que ultrapassar todos estes obstáculos. E, Julião, terça-feira, véspera de feriado, jogo às 7 da noite, muito calor, bom para se refrescar. O torcedor do Guarani tem que comparecer, lotar tobogã, lotar as dependências do Brinque e conduzir o Guarani à vitória diante do Tigre Catarinense hoje à noite. Daqui a pouco a gente vai atualizar tudo envolvendo o caso Everton, jogador da Ponte Preta, suspeito de importunação sexual e agressões. Daqui a pouco a gente atualiza tudo com a nossa equipe aqui da Rádio CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes e vamos juntos até meio-dia, contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. O código de área para você que está fora da região de Campinas é o 19. Trabalhos técnicos nesta terça-feira de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o Café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas 14 minutos com o CBN Esportes, e agora Vinícius Moura vai nos atualizar todas as informações sobre o futebol de São Paulo. O volante argentino Aníbal Moreno está em São Paulo para realizar exames médicos a fim de se tornar o primeiro reforço do Palmeiras para o ano que vem. O jogador do Racing tem 24 anos de idade. Aníbal Moreno retorna para a Argentina assim que os exames médicos forem concluídos. O Palmeiras irá desembolsar entre 35 e 40 milhões de reais na aquisição do volante. O clube tentou a contratação de Aníbal Moreno para a segunda metade deste ano, mas não houve acerto entre os clubes. O Palmeiras busca outro reforço para o setor, e um nome avaliado pela diretoria é o de Caio Alexandre, jogador do Fortaleza. O Palmeiras volta a atuar no dia 26 contra o próprio Fortaleza. O lateral esquerdo Piquerez sofreu um edema na coxa durante o jogo contra o Internacional no último sábado. Esse foi o motivo de Piquerez não ser convocado pela seleção uruguaia para essa semana de jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Como estará em tratamento no clube, Piquerez tem chance de enfrentar o Fortaleza. Já o zagueiro Luan sofreu uma lesão na coxa e não tem previsão de retorno. O São Paulo usará esta semana para realizar exames médicos em seus jogadores a fim de ganhar tempo na pré-temporada. Os atletas serão divididos em 2 grupos. O treinador são paulino Dorival Júnior disse que não irá antecipar as férias de seus atletas, apesar do time já não ter mais objetivos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi acionado na Justiça por uma dívida na compra do atacante Ángel Romero em 2014. O processo foi aberto na última quarta-feira em São Paulo. O empresário Beto Rapa emprestou dinheiro ao Corinthians na época para a contratação do atacante, que pertencia ao Cerro Porteño. O Corinthians tinha a obrigação de pagar a esse empresário 6 milhões de reais, mas com os juros e o aumento no preço do dólar desde então, o Corinthians pode ser condenado a arcar com 19 milhões de reais. Ao longo desses 9 anos, o clube chegou a entrar em acordo para pagar a dívida em parcelas, mas os pagamentos não foram honrados. Romero já está em sua segunda passagem pelo Corinthians. Em 2019, ele deixou o clube após não ter o seu contrato renovado. Ele retornou neste ano e o Corinthians não precisou pagar pela compra dos direitos econômicos de Romero. Os jogadores do Santos irão retornar aos treinamentos na quinta-feira. O próximo compromisso do time é no dia 26 contra o Botafogo no Newton Santos. O período de descanso e treinamento servirá para o Peixe recuperar o time fisicamente. No clássico de domingo contra o São Paulo, o técnico santista Marcelo Fernandes disse que seu time sentiu o desgaste dos jogos. A equipe disputou 8 partidas no último mês. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vinícius Moura, atualizando informações então do futebol paulista. Essa situação do Romero chama a atenção, né? Uma dívida antiga do Corinthians, o Romero volta, ele demora para engrenar, contestado pela torcida, e de repente é o Romero que está ajudando o Corinthians a escapar dessa situação chata, Carlão. Olha, Júlio, e alguns números que nós não imaginaríamos, né, em se tratando do Romero, que é um bom jogador, evidentemente, mas não é ali um atacante de primeira linha, né? Por exemplo, um cara que vai estar na galeria, sim, dos grandes atacantes da história do Corinthians. Muito longe disso, mas é um cara que tem o perfil que se encaixa no coração do torcedor corintiano, de muita luta, de muita entrega, e ultimamente tem marcado gols. Foi assim contra o Grêmio, foi assim nas últimas partidas na Neoquímica Arena, onde se tornou aí um dos grandes artilheiros do estádio corintiano, e aos pouquinhos ele vai sendo uma peça importante, até fundamental no esquema do técnico Mano Menezes. Hoje
algumas imagens viralizaram, né, da saída do Corinthians do gramado lá da Arena em Porto Alegre, e o Mano falando pro Romero, você é fera, você é isso, você é aquilo, né? Não exatamente nestas palavras, mas ele elogiou bastante o Romero e que hoje é uma peça fundamental. Agora, infelizmente, aí, extracampo vive um problema com o empresário, com dívida antiga e com o Corinthians, né? Isso que é mais complicado e não deixa de ser curioso. Maravilha. Agora são 11h19. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando com as informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade encontra excesso de veículos na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. A Avenida Luiz Ismânio tem trânsito livre nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida Brasil perde tempo sentido Vila Nova, na saída da Avenida Orozimbo Maia e mais à frente na chegada da Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido centro são boas as condições. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade, sentido centro, e pela pista da esquerda na saída da Avenida Brasil. Quem segue no sentido oposto, sentido norte e sul, vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís. Agora são 11h20. Parcelas reduzidas até a contemplação no consórcio Embracon. Realize o sonho da casa própria com condições especiais. Não perca essa oportunidade. Chegou um pedaço de Paris no Cambuí. Conheça o Belleville Residencial, um empreendimento único, com uma clara inspiração no estilo francês de viver. Apartamentos de 128 a 250 metros quadrados com o alto padrão que você merece. Localizado em uma das ruas mais charmosas do Cambuí, rodeado por excelentes opções gastronômicas e de lazer. Visite decorado na rua Capitão Francisco de Paula 260. Belleville, um pedaço de Paris no Cambuí. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos aqui com o nosso campeão olímpico, nosso medalhista de ouro, para falar sobre voleibol. André, ótima semana pela frente. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Sports, meu amigo. Muito bom dia a todos, como vão? Que ótimo estar aqui novamente com vocês, depois de uma vitória incrível e muito importante para o vôlei Renata. Ô André, dá para dizer que um dos grandes atrativos da estreia do vôlei Renata na Superliga seria esse duelo entre o oposto Bruno Lima com o Darlan, e aí melhor para o Bruno Lima, né, que fez uma partida também espetacular com 17 acertos, terminando a partida, inclusive como principal pontuador, né, André? Ah, sem dúvida, né? Talvez não diria o principal, porque tivemos outros tantos atrativos importantes por se tratar de uma estreia, né? Mas sem dúvida nenhuma, o que marcou, uma das coisas que marcou a estreia do vôlei Renata foi a atuação do Bruno Lima, nosso número 1, oposto do time. Ele que marcou ao todo 16 pontos, de acordo com as estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei, ou seja, de acordo com as estatísticas divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei, 16 pontos no total, com um percentual de eficiência e eficácia de 73%, gente. Isso é muita coisa para um jogo de Superliga, ou seja, a cada 10 bolas que ele recebeu, 7 bolas, ou até mais, ele colocou no chão. Isso é muita coisa para um jogo deste nível. Além disso, ele ainda marcou 4 pontos de bloqueio e fez 1 ponto de saque. Ele teve uma atuação brilhante, sendo que, além de ser uma estreia do vôlei Renata na Superliga 2023-2024,
foi a estreia do Bruno Lima no Vôlei Renata e a estreia do Bruno Lima no Brasil. Então foi uma estreia de ouro do oposto argentino. Carlão, e o Vôlei Renata agora muito bem reforçado, né, com a estreia do Bruno Lima, também a volta do Adriano, que durante o Campeonato Paulista estava a serviço da seleção brasileira. Uma estreia com o pé direito contra esse time do SES Bauru, que é um time encardido, como se diz na linguagem esportiva, né, Carlão? É verdade. Júlio, André, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença, pela cordialidade. Agora, só desculpe o lado torcedor deste comentarista, o lado fanista também. O que esperar desse Renato? O pontapé inicial foi sensacional, mas o que esperar desta Superliga, o André? Desculpa a empolgação. Carlão, a tua empolgação, a tua visão, os teus comentários, as tuas observações e, sobretudo, perguntas são sempre muito bem-vindas, meu amigo. É por isso que, de novo, né, eu sempre falo isso para vocês, por isso que eu me sinto tão privilegiado em fazer parte dessa equipe tão qualificada. Olha, Carlão, o podemos esperar do Vôlei Renata, como sempre, muito trabalho de construção da equipe. Quando a gente fala de desempenho esportivo, isso é muito claro, muito evidente e muito visível quando a gente fala de esporte. É uma construção contínua, como sempre eu falo para vocês. O que pode se esperar desse projeto, desse time, é muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, e já vem acontecendo, né? Depois de um Campeonato Paulista que não agradou a ninguém, sobretudo no que diz respeito ao resultado final, nós sabíamos que tínhamos que construir uma Superliga quase de maneira impecável, né? Pelo menos está na pretensão da equipe construir uma ótima Superliga. E começamos com o pé direito. Agora é importante dizer que o nosso próximo adversário não tem tanta tradição no voleibol, mas vai ser um jogo igualmente muito difícil. Aliás, essa Superliga vai ser marcada, eu já estou adiantando isso para vocês, vai ser marcada por um nível de igualdade muito grande. Não vai mais pesar tanto o nome da equipe ou o histórico da equipe. Será uma Superliga muito equivalente no que diz respeito às forças. Obviamente que temos equipes tradicionais, mais tradicionais, menos tradicionais, mas o fato é que vai ser uma Superliga muito equilibrada, muito competitiva. As vitórias, ou melhor dizendo, os resultados serão definidos nos pequenos detalhes. É por isso que o Vôlei Renata trabalha tanto, de segunda em segunda, muito treino, praticamente todos os dias, porque nós sabemos que esses detalhes são pequenos, mas fazem uma grande diferença. O próximo jogo contra o Monte Carmelo no sábado, lá no ginásio Raul Belém, né, em Monte Carmelo, esse projeto que antes era o Vôlei Uberlândia, contou aí com um trabalho do Marcelo Honorato na montagem, né, do projeto. Então, como o André citou, a previsão é realmente de uma Superliga muito disputada. A gente gosta disso porque joga lá no alto, né, o nível de competição, o nível técnico também das equipes, e a gente acaba presenteando o público e em especial o torcedor de Campinas com grandes jogos. Essa é a nossa expectativa, pelo menos. O André, muito obrigado, sempre uma honra trocar essa ideia, falar de voleibol, de esporte, sobre esporte, sobre voleibol com você. E na semana que vem a gente volta para abordar sobre mais esse compromisso do Vôlei Renata, tá bom? Ótimo, nos vemos semana que vem, quem sabe com ótimas notícias dessa viagem, que não é fácil. Acho que o desafio de enfrentar o Monte Carmelo começa pela viagem, é uma viagem longa, com deslocamento aéreo e terrestre, mas semana que vem eu tenho convicção de que teremos mais uma oportunidade de compartilharmos boas notícias. Obrigado, ótima semana. Grande André Ehler participando com a gente aqui, falando sobre voleibol. Antes do nosso repórter CBN, daqui a pouco tem as informações do Guarani, que entra em campo hoje, decisão no Brinco de Ouro contra o Criciúma. 10 meses depois daquele sorteio na Copa do Brasil, o Guarani pode dar um troco, talvez, aí no Criciúma, né? Tem informações da Ponte dentro de campo e, é claro, atualizando tudo sobre o caso Everton com a nossa equipe. E aproveitar aqui
O nosso Fábio Scheib está conosco? O Fábio Scheib está conosco para falar sobre essa movimentação no mercado, né, Fábio? Muitas mudanças. Provavelmente o Campeonato Brasileiro bata o recorde de demissões do ano passado, né? Já estamos, se não me engano, faltam 4 trocas para bater o número do ano passado. Meu Deus. Então, só o Botafogo? O Botafogo trocou 4 vezes técnico no ano, né? Então, esse número tem chamado a atenção e esse mercado dos treinadores muito agitado nessa terça-feira, né, Fábio? Muito agitado, sim, Júlio. O Goiás, que está na zona de rebaixamento, como você disse nos destaques aí, demitiu o Armando Evangelista, né, o português que ocupava o cargo desde junho desse ano. O Goiás tentando a última cartada para se livrar do rebaixamento. Assim como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que especulava o nome de Luxemburgo, de Vanderlei Luxemburgo, para assumir a equipe, decidiu por uma opção caseira e que já conhece bem a equipe, né? O Paulo Autuori, que já teve 3 passagens pelo Cruzeiro, vai comandar de forma interina o time até o final do campeonato. Faltam 6 jogos para o Cruzeiro, né? 4 rodadas, mas o Cruzeiro tem 2 jogos atrasados ainda. O Cruzeiro tentando, então, uma energia nova aí, né? Um cara que conhece bem a toca da Raposa. E também o Botafogo deve anunciar de forma oficial hoje Thiago Nunes, né? Ele chegou no Rio de Janeiro ontem, falou que acredita no título ainda, se não acreditasse não iria vir, e que tem 5 jogos aí para fazer essa decisão, ganhar os 5 jogos para ser campeão brasileiro. Pelo que me lembre, apenas Palmeiras, Grêmio e... quem mais? Palmeiras, Grêmio e Bragantino vão trocar de técnico nesse Brasileirão, viu, Juliano? É isso, então... Muitas trocas, né? Muitas mudanças. Boa que memória, acabam hein, Fábio Scheib? interferindo no trabalho. Procede, Carlão? Cheque. Boa memória, hein? Cheque. Aí Boa o cara, o homem tá demais, né? É isso. Que fase vive é isso aí, Fábio Scheib. Agora, impressionante, né? Restando 4 rodadas ainda. A gente falava aqui algumas resenhas da bola, que a gente vive numa bolha, né? O futebol, ele tem cada cultura, desculpa até o termo, mas cada cultura imbecil, né? E que às vezes dá certo. Que nessa troca de treinador faltando 4 rodadas, pressão da torcida no aeroporto. Então são certas situações, infelizmente ou felizmente, dão certo, outras nem tanto, mas o futebol permanece aí caminhando com estas situações corriqueiras no mundo da bola. Aí. Daqui a pouco a gente atualiza mais sobre essa situação. 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de novembro de 2023. Ao menos 5 capitais podem bater recorde de temperatura do ano nesta terça-feira. São elas Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro e Teresina. As máximas devem variar de 32 a 41 graus. Os termômetros podem ficar até 13 graus acima da média de novembro. As cidades das regiões Centro-Oeste e Sudeste permanecem como as mais afetadas. A Polícia Federal faz uma operação contra um grupo acusado de tráfico internacional de drogas a partir do porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, havia uma estrutura permanente para enviar o material para países da Europa e da África. A Justiça determinou o bloqueio de bens no valor de R$3 milhões para descapitalizar a organização criminosa. Os agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão e tentam prender um suspeito. Chega a 102 o número de funcionários da ONU que morreram desde o começo do conflito entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro. As pessoas trabalhavam para a Agência das Nações Unidas, dedicada aos refugiados palestinos. Segundo a organização, é o maior número de funcionários da ONU mortos num conflito na história do organismo internacional. O ministro das Finanças de Israel afirmou que palestinos que vivem na faixa de Gaza deveriam migrar para outros países. Ele é chefe de um partido nacionalista religioso que faz parte do governo do premier Benjamin Netanyahu. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informações em Belo Horizonte com Vitor Veloso. Oi, Vitor. Oi, Fernando. Bom dia. A ANM, a Agência Nacional de Mineração, afirmou que não há anomalia aparente que apresente risco de ruptura nas 3 estruturas de resíduos de mineração da mina de fábrica da Vale em Mariana, na região central de Minas Gerais. As estruturas foram interditadas na semana passada pela Agência Nacional de Mineração, porém o fechamento aconteceu depois que a Vale protocolou documentos datados de 2020 e que não apontavam segurança dentro das normas. Por causa dessa situação, a ANM realizou uma fiscalização nesta segunda-feira. Após nova vistoria, a agência confirmou que as estruturas não apresentavam irregularidades. Por isso, então, não há risco aos moradores. Com isso, neste momento, não há necessidade de evacuação das pessoas que vivem na zona de autossalvamento. Em nota, a Vale disse que não há risco iminente atrelado às pilhas estéreo da mina de fábrica em Mariana, assim como não há necessidade de remoção das famílias. Apesar disso, a Agência Nacional de Mineração realiza uma segunda vistoria no local neste momento. Fernando. Obrigado, Vitor Veloso, com informações em Belo Horizonte, 11h34. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Informações do vôlei, o Minas venceu a segunda partida seguida na Superliga Masculina na noite da última segunda-feira no ginásio General Mário Brum. O atual vice-campeão da competição derrotou o Araguari por 3-0 fora de casa com parciais de 25-21, 25-22, 25-22. Gustavo Orlando, levantador do Minas, foi eleito o melhor jogador da partida. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Voltamos com o nosso CBN Esportes. Estamos aqui recebendo o Felipe Pereira, jornalista da CBN Campinas, para falar mais detalhes sobre a situação que envolve o atacante Everton da Ponte Preta, que é suspeito, né, de importunação sexual e lesão corporal. Felipe. Pois é, Júlio, o boletim de ocorrência foi registrado, o inquérito foi aberto já pela Polícia Civil de Paulínia. Novas informações vão ser passadas apenas de maneira oficial pela Secretaria de Segurança Pública. O advogado de defesa do jogador diz que vai emitir até o fim do dia uma nota oficial sobre tudo isso que está acontecendo. Para quem está ligando o rádio agora, o jogador Everton foi acusado de abuso sexual durante uma festa privada que aconteceu em uma casa em Paulínia. Uma das vítimas relatou que o primeiro episódio de importunação sexual aconteceu na quinta-feira passada, quando foi jantar na casa de Everton com o marido, a vítima com o marido. Ela disse que depois que foi ao banheiro, a esposa de Everton estaria ao lado do marido dela, né, da vítima, e o jogador sentou do lado dela e acariciou a panturrilha dela. Pediu para que ele parasse, mas ele não parou, e aí ela foi sentar em outro lugar. A vítima disse ter pensado que o Everton tinha agido por causa do consumo de bebida alcoólica e que acreditava que ia parar depois do não, né? Não é não, aquela história toda. Só que no sábado,
Sábado agora, Everton e a esposa foram até a casa da vítima para um churrasco. Todos estavam na piscina, inclusive a irmã da vítima, e aí novamente o jogador teria passado a mão sem o consentimento dela. Ainda segundo o boletim de ocorrência, teria o Everton também cometido ato contra a irmã da vítima, né? Então, duas pessoas envolvidas aí nessa história, e disse, ao confrontar o jogador, o Everton, que teria se enganado e confundido a irmã da vítima com a esposa dele. Aí começou uma discussão que foi terminar, inclusive, na porta do condomínio onde estava acontecendo esse churrasco. No boletim de ocorrência consta que Everton teria agredido as duas mulheres, mas não foi relatado qual seria o tipo de agressão. O advogado das vítimas disse que o jogador teria mordido uma dessas mulheres. A informação que ainda a vítima passou por exame de corpo de delito, tal, até saiu o laudo com relação a isso. O Everton, só pra gente retomar aqui, tem passagens pelo Flamengo, São Paulo e Grêmio, tem sofrido com problemas físicos e negocia a rescisão de contrato com a Ponte há pelo menos 2 meses. Ele tem 34 anos, atuou pela última vez em 9 de setembro, quando jogou por 45 minutos no jogo contra o Sampaio Correia, empate sem gols pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação à investigação, como eu disse, a polícia já abriu inquérito, portanto, então existe um inquérito aberto contra o Everton por apuração de importunação sexual, conforme o boletim de ocorrência. Detalhes vão ser ainda apurados. Tem a imagem de um circuito de segurança que mostra o momento em que o Everton passa a mão em uma das vítimas, né? São imagens que a polícia já tem, essas imagens já estão anexadas ao inquérito e que tudo isso é apurado a partir de agora, e reforço que o jogador vai emitir uma nota no fim da tarde, de acordo com o advogado de defesa dele. A Ponte Preta se manifestou há pouco, dizendo que o caso está sendo acompanhado pela assessoria particular do Everton e reiterou, né, que o contrato vai até o dia 30. No início de setembro, as duas partes tentaram negociar uma rescisão de contrato, não teve acordo. Ao que parece, segundo a assessoria do atleta, que por conta de um declínio da Ponte, o Everton estava disposto a negociar a rescisão desde então, mas então é um jogador que segue vinculado ao clube, numa notícia pesada, impactante, mas a Ponte foi pela opção de não se manifestar, pelo menos neste momento. A Ponte inclusive diz que esse é um problema pessoal do atleta e que não envolve o clube, até por isso que não vai se pronunciar. Felipe, obrigado pelas informações. Imagina, a gente atualiza a informação durante a programação da CBN, no CBN Brasil, no estúdio CBN e no Arena. Valeu, Felipe Pereira, então, trazendo informações importantes sobre o caso Everton. Estamos acompanhando, né, Carlão? O Everton que, por muito tempo, foram 5 temporadas seguidas no Flamengo, 3 no São Paulo, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Paranaense, no Botafogo. Eu lembro quando o Everton foi contratado pela Ponte ano passado, que o Hélio dos Anjos, que era o técnico, disse: é uma contratação para ficar na história. Imagino que naquele momento a expectativa do Hélio dos Anjos seria de um Everton que arrebentaria na Série B pela questão do nível técnico, mas ele vai ficar na história por notícias negativas, né, Carlão? Infelizmente, né, um jogador que tem história em clubes gigantes, né, Flamengo, Grêmio, São Paulo, notadamente no rubro-negro carioca, onde conquistou títulos. Na Ponte iniciou de uma maneira promissora naquele jogo contra o Operário, né, em que a Ponte vence por 3-0, a estreia do Elvis também, e aí teve o jogo contra o Brusque, que foi aí onde se lesionou, e aí a carreira dele ficou muito complicada até pela gravidade da lesão, e infelizmente agora a gente se depara aí com esse tipo de notícia triste para quem é amante do futebol, para quem tem uma admiração pela carreira do Everton, pelo que ele representa no futebol brasileiro, né? Não é lá uma grande estrela, mas é um jogador importante que tem aí, né, uma bagagem interessante, mas as cenas são lamentáveis, né? Cenas fortes, lamentáveis, e que a justiça seja feita, porque olha, quando eu me deparei com a cena, não é nada agradável, né? Infelizmente, mais um jogador de futebol envolvido nesse tipo de situação. Perfeitamente. É só explicar, né, que eu estou dizendo assim, notícias negativas envolvendo a passagem do Everton.
Me referindo desde as lesões, né? Sim. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento, acho que isso é o papel da justiça. Até procurei assim, o Everton, jogador de futebol, eu acho que se ocorrer, né, a concretização do desacerto com a Ponte, eu acho que ele vai encerrar a carreira até por questões físicas, né? A lesão dele foi muito grave lá em Santa Catarina, isso atrapalhou demais e agora essa notícia fora de campo também, que é gravíssima. Eu publiquei uma matéria, Fábio Scheib, do Everton no dia 13 de outubro, que a assessoria dele confirmou que ele passou por um novo procedimento no tendão de Aquiles, ou seja, foi a terceira intervenção médica no espaço de um ano, desde que ele vestiu a camisa da Ponte, mas que ele descartou a aposentadoria naquele momento. O Everton está com 34 anos, sofrendo com esses problemas físicos e agora essas notícias extracampo também. É difícil acreditar, né, que o Everton ainda terá espaço dentro do futebol, pelo menos em competições de alto nível, como Série A e Série B, né, Fábio Scheib? Exatamente, Juliano. A Ponte ele era a grande esperança da Ponte no passado recente, e essas lesões que culminaram agora com esse triste episódio, né? O Everton sofre de lesões, não é só do tempo da Ponte Preta também, não. Pelo Grêmio, pelo São Paulo, já havia passado por problemas também. Ele tem isso na carreira e pode abreviar, sim, a carreira. A cabeça do jogador deve estar complicada também, né? Deve ser difícil ficar tanto tempo fora dos gramados. A parte mental também é fundamental neste momento, mas é um caso triste aí de um jogador que tinha tudo para poder ajudar a Ponte também, né? E jogou bastante bola nos outros clubes também, né? Exatamente, bem lembrado, Fábio. Jogou muita bola. Eu lembro dele no Paraná, aquele bom time do Paraná que chegou inclusive a Libertadores. Ele era bem novinho, né? Fazia uma grande fumaça naquele time. Estaremos acompanhando os próximos passos. A gente atualiza aqui com a nossa reportagem durante a programação da CBN o caso Everton. Antes do intervalo, a gente tem que falar do Guarani, que tem decisão também. Só rapidinho, Carlão. Situação da Ponte, que tem chances de escapar do rebaixamento na próxima rodada. O primeiro ponto e o mais importante neste momento: a Ponte precisa vencer o Juventude. Neste cenário, ela chegaria a 41 pontos. E, se nesse cenário, Sampaio Correia, que pega o Avaí, empatar ou perder, Chapecoense, que joga contra o Ituano, empatar ou perder, um desses tropeçar, mais uma derrota do Tombense, que pega o CRB, e lá em Maceió, a Ponte escapa da zona de rebaixamento. Então, olha como uma vitória mudou o panorama da Ponte, traz uma perspectiva, de repente, até do torcedor calcular cenários para escapar no próximo sábado já. Você tocou num assunto que é fundamental no futebol, a vitória. A vitória, ela cura qualquer tipo de crise, salários atrasados, ela devolve a confiança, ela devolve a motivação, o torcedor já cria uma outra expectativa, né? E nós falávamos de um possível rebaixamento, não oficial, mas um rebaixamento encaminhado em caso de tropeço lá em Tombos, e veio a vitória. Agora a gente já fala de uma permanência antecipada contra o Juventude. É muito difícil, a gente sabe, até pelo que representa o jogo para o time de Caxias do Sul. Tem a partida contra o ABC hoje, de repente pode significar o jogo do acesso contra a Ponte. Agora, esse cenário positivo, esse cenário de confiança, esse cenário pós-vitória, ele dá realmente uma leveza para a Ponte trabalhar, de chegar lá no Sul, de repente, como um time franco-atirador. E o franco-atirador ele vai jogar tranquilo, sem a responsabilidade, até porque eu acho que nesta projeção final da Ponte Preta, talvez empate e derrota lá em Caxias do Sul para decidir aqui em Campinas contra o CRB. Mas não sei, Júlio, até na coxia a gente conversava aqui, né, em off, como muda o panorama. Eu tô sentindo a Ponte... Ela com a confiança, um alto astral para esse jogo em Caxias. A tendência, minha gente, é de derrota, por tudo que a Ponte tem feito, pelo que o Juventude tem feito e pelo que o jogo representa para o time jaconeiro. Agora, que a Ponte vai fazer um bom jogo lá, um jogo de enfrentamento, não é dar uma de mãe de nada, não. É pelo que esse time apresentou lá em Tombos e pelo que tem apresentado até. Contra o Avaí, não venceu, aliás, perdeu, mas teve aí um bom comportamento. Eu acho que a Ponte ela vai querer jogar uma pimentinha aí ou jogar uma aguinha no chopp do Juventude lá em Caxias do Sul. Pois é, jogão de bola, sábado, então a gente acompanha, claro, o desenrolar da rodada, principalmente aí com esses confrontos decisivos envolvendo os outros times. Começa na sexta-feira, né, com Ituano e Chapecoense, e aí na segunda-feira, no dia 20, tem Sampaio Correia e Avaí,
e o CRB enfrentando o Tombense, jogos que interessam diretamente a Ponte Preta também. 11 horas e 48 minutos. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Onze horas e 51 minutos. Vou mandar aqui já as informações do Guarani para os nossos ouvintes, mas só mandar um abraço para Luiz Carlos Goulart. O Luizão, hein, Carlão? O Luizão chegando aos 48 anos. O Luizão tá novaço, hein? Tá novo, é uma figura bacana pra caramba, um vencedor no mundo da bola, venceu em todos os lugares. E é cria da casa, né? É cria do Guarani, né? 94, o auge dele com a camisa bugrina naquela dupla com o Amoroso. Mas eu vi o Luizão nascer pro futebol, né? O primeiro gol do Luizão como profissional com a camisa do Guarani foi no derby, né? No estádio Moisés Zucarelli. A Ponte, na ocasião, estreia do Campeonato Paulista de 93, a Ponte até mais forte, mais encorpada, e o Guarani foi lá com o Luizão, foi lá com o Alex, falecido Alex, ponta esquerda, comando de Flamarão Nunes Tomazoli, venceu a Ponte Preta por 2-1, e o gol da vitória bugrina foi do Luizão, um golaço, ele mata na caixa e dá por cobertura em diagonal no goleiro Ricardo Cruz. Cara, sensacional, Luizão, parabéns ao Luizão, um dos grandes com a camisa do Guarani. Eu acho que do nosso sexteto, ele só não tem a simpatia da torcida da Ponte, que ele nunca jogou na Ponte e foi revelado no Guarani, foi muito marcante em derby, e acho que no Santos, né? Porque a passagem dele no Santos foi uma passagem muito curta, então não deu tempo do Luizão de repente ser aproveitado no Santos, mas ele voa naquele Corinthians de 99, de 2000, ele é campeão do mundo com São Paulo, campeão da Libertadores. E faz parte, né, Fábio Scheib, daquele ataque de 96 do Palmeiras, que é espetacular. Inclusive, o Luizão termina aquela temporada, Fábio,
com 40 gols, uma marca espetacular, né? Espetacular, o ataque do Palmeiras de 102 gols, de Vanderlei Luxemburgo, né, que tinha Djalminha, Miller, Rivaldo e Luizão. Um ataque excelente mesmo, o Palmeiras fez história, Luizão começando ali a se destacar nos grandes de São Paulo, né, depois de um sucesso já no Guarani. Luizão, artilheiro nato, tem o cheiro do gol. É isso aí, parabéns então aí pro grande Sapo. Luizão, hein? Boa. Gente finíssima. Maravilha, vamos antes do Guarani e do Criciúma, o Fábio tinha chamado antes com um detalhe, pois não, Fabião? Não, só uma retificação aqui, Júlio, aquela lista que eu falei dos treinadores, dos times que vão trocar de treinadores, pode adicionar o Fluminense, campeão da América, e o Fortaleza, vice-campeão da Sul-Americana, com o Vojvoda. Então, Palmeiras com Abel Ferreira, Grêmio com o Renato Gaúcho, Fortaleza com o Vojvoda, Fluminense com o Diniz e também o Bragantino com o Caixinha, foram os únicos times que não trocaram de treinadores nessa temporada e no Brasileirão. Eu vou falar uma coisa pra você, Fábio. Pelo fato de você ter puxado aí pela memória, ter esquecido só de 2 times, tá aprovadíssimo. Que então, fase vive Fábio Tá corrigido aí, então a gente adiciona aí o Fluminense do Diniz e o Vojvoda do Fortaleza. Deixar o ouvinte CBN sempre bem informado. É isso aí, boa, Fábio. Vamos falar de Guarani e Criciúma hoje, a decisão, duelo direto pela Série B do Campeonato Brasileiro. 10 meses depois daquele polêmico sorteio entre Guarani e Criciúma. Para você que não se lembra, no ano passado, Guarani e Criciúma fizeram uma campanha idêntica na Série B do Campeonato Brasileiro, terminaram ali próximo, né? Um em oitavo, outro em nono, e eles empataram no ranking nacional de clubes, que é o RNC, que é um critério adotado para a distribuição de vagas na Copa do Brasil. Como a CBF não tinha um critério definido no regulamento de desempate, até se especulava que a posição no ranking local interferiria e a Federação Paulista teria um peso maior sobre a Federação Catarinense. A CBF disse que não, que isso não existiria. E aí a CBF, como uma solução, foi lá e criou um sorteio. Uma disputa na sorte. Vergonhas do futebol brasileiro em pleno 2023. 5 bolinhas para cada lado, 5 com Criciúma, 5 com Guarani. Sai o nome do Criciúma, o Criciúma fica com a vaga. Guarani... Rua de baixo contra a rua de cima, não parece? Impressionante. Aí o Guarani vai ao STJD e alega que o erro foi da Federação Paulista, porque a Federação Paulista indicou o Botafogo, vice-campeão do interior, onde não constava isso no regulamento. O regulamento apontava 4 vagas pelo estadual, 3 por colocação e classificação final. No Paulistão, 1 para o campeão do interior. Como outros melhores colocados já estavam na Copa do Brasil, o próximo da fila era o Guarani. Só que a Federação Paulista foi lá e colocou o Botafogo, tirou o Guarani da competição da Copa do Brasil, que é um dos torneios mais rentáveis. Então o Criciúma fica entalado na garganta do torcedor. E hoje, 10 meses depois daquele caótico sorteio, Carlão, os times se enfrentam dentro de campo, valendo, de repente, um passo importante na briga pelo acesso. Olha, Júlio, com objetivos parecidos, né, de acesso, mas em momentos distintos. O Criciúma hoje vive uma evolução dentro da Série B, com 3 vitórias consecutivas, uma sintonia com a torcida, Cláudio Tencati com um trabalho longevo, como dissemos agora há pouco, e de muita eficiência, e fazendo do Criciúma um postulante, um candidato ao acesso. E o Guarani, que não deixa de ser um candidato, mas vem em decadência. Porém, é o momento agora. Joga no Estádio Brinco de Ouro, joga diante do seu torcedor. É a última cartada, não tem jeito. O acesso do Guarani passa por uma vitória sobre o Criciúma. Né? Não sou mãe de Ná, muito longe disso, mas eu acho que um tropeço hoje para o time catarinense significa permanência na Série B. E é um Guarani que precisa dar uma resposta. Né? O Guarani, desde o intervalo desde o jogo contra o Novo Horizontino, em que venceu, mas não venceu, mas não convenceu, o Guarani caiu de ponta cabeça. Vieram partidas ruins contra Vila Nova, contra Mirassol, contra Londrina, né? Um horror, contra o Botafogo de Ribeirão. Mas agora é hora de deixar tudo isso de lado e o Guarani encarar
o Criciúma com muita força mental principalmente, muita calma, muita sapiência, porque é um jogo forte, é um jogo de um nível alto, é um jogo que vale sim uma briga intensa, uma briga concreta pelas 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o Lucão aí, né, o Júlio? Tem o Lucão? Tem o Lucão, vamos ouvir. Vamos fazer, põe o Lucão, aí a gente fala sobre a escalação para fechar aí o assunto do Bugre. Fala aí, Lucão. Conhecemos bem, né? E estamos estudando a equipe do Criciúma. Sabemos que é uma equipe que tem muita qualidade, é uma equipe que, assim como a nossa, também gosta de ter a bola, mas também em alguns momentos do jogo é uma equipe de transição, uma equipe rápida, né? E que finaliza bem as jogadas. Então a gente tem que estar muito atento, porque não vai ser um jogo fácil, mesmo a gente estando dentro de casa, né? Eles podem vir com uma proposta de vencer o jogo ou até mesmo de empatar o jogo por estarem na nossa frente. A gente tem essa consciência, a gente vai precisar sentir isso ali quando começar o jogo, quando o árbitro apitar, mas a gente não tem outro pensamento, cara. É vencer para poder continuar sonhando e brigando aí até o final do campeonato. E é importante o Lucão, Júlio, falar disso, porque mostra que o elenco sabe o tamanho da responsabilidade. As ausências, né, do Bruno José, do Matheus Barbosa, do próprio Alan Santos neste momento, né, são referências. O Alan Santos, altos e baixos, mas é um capitão, é um líder desse time do Guarani. Vai jogar o Alvarinho, que tem se destacado, não vejo tantos problemas nesta mudança. Agora, no meio-campo, sim, né? No meio-campo, sem o Matheus Barbosa, entra o Lucas Araújo, que já deu conta do recado, mas está num nível abaixo do Matheus. O Matheus vai fazer muita falta no jogo de hoje. E à frente, sem o Bruno José, que naquele crescimento do Guarani, ele foi um protagonista, ele foi um cara importante, um cara decisivo, e ele não vai estar em campo hoje. Existe a possibilidade do Isaac jogar, fazendo uma dobra ali na criação com o Bruninho, ou então o Bruninho jogando pelo lado do campo e o Isaac como um 10, ou o Pablo Tomás, né? Ou o Pablo Tomás, o Bruninho permanecendo como meio, o Pablo Tomás à frente. Vamos ver o que o técnico Humberto Louser vai decidir, mas não tem como. Hoje é o dia da vitória se quiser continuar sonhando com o acesso ao Brasileirão 2024. Júlio. É isso, encerramos aqui o nosso CBN Esportes. Hoje, então, te esperamos no Arena às 4 horas e, claro, na cobertura de Guarani Criciúma às 7 horas da noite. Um abraço a todos, até a próxima. CBN Esportes Campinas.